Entramos no nosso terceiro e último bloco no programa Dentro do Fato, conversando com o Dr. André Castanha sobre a história da educação no Brasil. Eu gostaria de perguntar ao senhor, doutor, na sua tese, no seu trabalho realizado, o senhor se baseou em fontes primárias. O que seriam essas fontes primárias para defender sua tese? As fontes primárias, né? Aí na historiografia existe a fontes primária, secundária. A primária seria aquela fonte original, né? Primeira. E a secundária seria uma interpretação já, né? Feita de determinados fatos. Esse conceito muitas vezes pode ser relativo, pode-se não utilizar essa forma de colocar, mas o que eu fiz, né? Para assim, me contrapor àquilo que os historiadores têm já tem sido dito nos últimos 60 anos em relação à educação, eu fui para os documentos do século XIX. De fato, então, para os relatórios dos ministros, dos presidentes, dos inspetores, os leis, decretos, as comissões de inspeção, o regimento interno das escolas e principalmente para os autores do século XIX. Então, esse tudo eu chamei aqui, como assim, de fontes primárias, né? Que são os indivíduos que viveram aquele momento ou os documentos que foram produzidos naquele momento. Não é uma conclusão em cima de opiniões ou pareceres de outros pesquisadores. Exatamente. Então, eu utilizo outros, mas são poucos, né? No sentido de você se subsidiar em outros pesquisadores. Tem várias obras, claro, que me deram suporte para que eu pudesse fazer esse mergulho, assim, lá nas fontes. As suas referências bibliográficas são as fontes, são as leis, são atos oficiais. Exatamente. Então, é uma parte volumosa da tese, são 40 e poucas páginas de referência e quase todas de fontes primárias, né, chamadas fontes, ou seja, os documentos de origem que foram lá, né, do século XIX, desde 1822 até 1889. Mas aí, professor, eu pergunto o seguinte, como é que o Brasil tem, como é que o senhor conseguiu hoje essa história da educação, fontes de pesquisa? O Brasil tem um acervo bom a respeito disso ou é meio garimpado essas informações? Olha, o acesso a essas informações. Então, o Brasil tem excelentes arquivos, né? Mas aí, por exemplo, o Arquivo Nacional, que eu fui lá no Rio de Janeiro, eu fui lá, para você poder até ir olhar, você tem que marcar com antecedência. E quem é de fora, que saiu na época estava em Cascavel, saiu dali para ir no Rio, quer dizer, você não tem todo o tempo de ficar lá, né? E aí você consegue ter um número limitado de fontes para você consultar por dia, né? Então, aí nós temos, no caso do Paraná, tem uma documentação que está publicada, o Mato Grosso está publicada em livros, né, em CD, que eu trabalhei. Mas a grande parte da documentação que eu utilizei, elas se encontram num site da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, e lá está microfilmado e disponível na internet os relatórios dos ministros, dos presidentes, de todas as províncias do Brasil, desde 1830, basicamente, até 1960. Lá. E essas fontes, esse material não está disponível no Brasil? No Brasil não tem acesso. A não Ou ser seja, a história do Brasil está escrita e arquivado em sites americanos. Se você for no Arquivo Nacional e pegar aqueles livros e for lá, mas aí você não consegue, por exemplo, nem pode se xerocar um livro daquele por a raridade que é, mas você teria que ir lá, transcrever tudo, né, ou fotografar, e eles... E é traduzido? Eles são microfilmados no original, então o que é em português... Mas e como o senhor teve acesso? Então, pela internet, nesse site, entrei lá e aí tem lá organizado os arquivos, eu entrei em cada arquivo, fui fazendo a leitura e cada imagem, cada página do relatório corresponde a um arquivo. Então eu fui copiando página por página e montei meus bancos de dados, que são mais de 5.000 páginas. E aí tive que imprimir, porque muitos deles estão plenamente legível e outros estão bastante apagado, mas... e aí no computador aquelas imagens não tem como, porque aí sim não dá. Então imprimi, e aí imprimindo eu consegui ler, e aí alguma dúvida eu voltava lá no computador e dava um zoom, colocava maior para ver se conseguia descobrir algumas palavras. Mas no geral, consegui fazer uma leitura e eles estão com uma boa qualidade. Agora, me conta uma coisa, professor. O senhor estudou a história da educação desde 1822 e com certeza veio vendo até hoje, e hoje o senhor conhece, porque o senhor é uma pessoa do magistério.
O que o senhor considera hoje de herança? O que nós herdamos da educação? Quais são os pontos comuns que nós temos hoje com aquela educação lá de 1822, com o ato adicional de 1834, que resquícios ainda sobram? Olha, eu acho que a herança principal é o nosso sistema descentralizado, que ainda muitos criticam, mas lá já no Império já tinha vários municípios investindo em educação. Os estados, os municípios investiam em educação primária, os estados também investiam em educação primária e secundária, e o governo geral investia em ensino superior. Esse é uma coisa que hoje se mantém. É claro que hoje nós avançamos muito em relação à distribuição de recursos, né, para a educação. Mas eu acho que ainda a nossa escola ela é mais ainda reprodutora de conhecimento, né, aquilo que ela fazia no Império. É claro que os conhecimentos de hoje também são muito maiores, né? E nós também, como no Império, nós tínhamos um quadro de professores bastante, uma formação elementar, e eu acho que hoje nós ainda também temos que avançar muito em relação à formação de professores. É claro que nós estamos avançando. Eu tenho, em termos, por exemplo, do trabalho dos professores, em termos de salário dos professores, eu tenho sempre dito que hoje nós estamos nas melhores fases da história, mas ainda temos muito que fazer e envolver os professores para que, de fato, nós podemos ter uma educação de qualidade, né, no seu sentido pleno. Eu tive a honra de ler a sua tese, doutor, e vi na sua conclusão que o senhor defendeu na sua tese, concluiu, melhor dizendo, a sua tese, dizendo que a descentralização foi o melhor passo que se deu para a educação no país. A gente tinha muito o que discutir, muito o que debater sobre o assunto, mas como o nosso tempo é escasso, eu gostaria de deixar 1 minuto para as suas considerações finais. Bom, a pesquisa que eu fiz me levou a afirmar isso. Quer dizer, a descentralização para um país como o nosso, da dimensão que é o melhor caminho que tem. É claro que nós devemos ter regras, diretrizes nacionais, e acho que isso nós estamos tendo, mas se nós formos esperar por um projeto no governo federal que vai revolucionar a educação, nós não vamos avançar muito. A educação ela tem que começar nas escolas, nos municípios. Os municípios que vão ser, no meu entender, os principais revolucionários da educação. Mas não é o correto? De baixo para cima? Exatamente. Não podemos esperar de vir de cima para baixo. E o que tem tido até nos últimos anos, ou ao longo da história, geralmente as coisas são impostas. E aí elas não dão certo porque o professor, que é de fato aquele que faz a reforma acontecer, ele é deixado de lado, ele não é ouvido, ele é desprezado. Enquanto isso... E mesmo num país tão grande como o nosso, onde nós temos tantas diferenças culturais, é importante que ela comece de baixo, né, professor? E não ser algo determinado, centralizado de cima para baixo, porque a realidade do Nordeste e do Sul, por exemplo, é muito diferente. Que no caso a escola ela tem a função de apenas transferir o conhecimento e não está longe da produção do conhecimento. Mas chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a presença do comunicador Adi Seleschi, em especial ao Dr. André, por ter participado desse debate, desejar sucesso nessa outra tese que o senhor está defendendo pós-doutorado, e esperamos que após a conclusão do seu curso, o senhor retorne ao nosso programa para a gente aprimorar o debate. Com certeza o senhor vem com novas informações e novos dados para que a gente possa discutir. Lembrando também a todos os nossos telespectadores que o programa Dentro do Fato está no ar na TV Beltrão todas as quintas-feiras, às 21h40, na sua primeira edição, e na segunda edição, no sábado, às 17h15. Ainda dizendo que o programa tem o seu site, www.dentrodofato.com.br. Acesse o nosso site, sugira pautas para a nossa discussão, para o nosso debate, porque o programa Dentro do Fato é feito para você, nossos telespectadores. Muito obrigado e fique com Deus.